No comício do PSOL com o Lula e o Boulos, o hino nacional foi cantado com linguagem neutra, o famoso todes. E, pra piorar, por uma mulher desafinada. Eu sei que você acha que isso é uma piada, mas não é não. É ridículo, mas é genial. Genialmente demoníaco. E pior, funciona. Eu vou lhe mostrar neste vídeo alguns exemplos de que você já acreditou ou acredita ainda em algumas mentiras, mentiras completas, mas só porque eles mudaram a linguagem. E aí eles conseguiram alterar a realidade nas nossas cabeças. Vem comigo que eu vou te explicar porque isso é uma piada séria. Eu quero lhe mostrar porque eles insistem nessa linguagem neutra, inclusive na escola, para ensinar a linguagem neutra lá para o seu filho. Você pode rir disso e achar até engraçado que é mesmo, mas tem perigo. E eu vou lhe dar alguns exemplos de como essas coisas são perigosas para você, para os nossos filhos, para todo mundo. Curta, comente, se inscreva, bora lá para mais um vídeo. Primeiro, vamos rir um pouquinho, vamos ver. Isso foi, acho que foi ontem, no começo, a imagem tá meio ruinzinha aí, gente, mas vamos lá. Entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada, desfiles desde soles, Vocês ouviram? Desfiles de... Desfiles de... Vou até voltar aqui de novo. Vamos lá, vamos lá. soles, mãe gentil, Peraí. desde soles, mãe amada, desfiles desde soles, mãe gentil, pátria amada, Brasil. Ai, Jesus Cristo! Meu Deus do céu! Tá, é uma piada, mas é sério. Por que isso é tão perigoso? Como que é possível... É possível alterar a realidade por meio das palavras? Vamos lá. As palavras existem para retratar a realidade. Você diz maçã, que é a representação mental de um objeto presente no mundo físico, no espaço, uma fruta. A linguagem existe para retratar a realidade. Assim, a linguagem deve ser verdadeira. Ela deve ter o seu correspondente na realidade. Mas quando você é mentiroso, você usa então a linguagem não para retratar a realidade como ela é, para descrever as coisas como elas são, mas para tentar gerar uma falsa realidade. E isso tudo por meio do idioma. Qual é a realidade da sexualidade? Dois sexos. Por isso a linguagem retrata apenas masculino e feminino. Ele e ela, macho ou fêmea. Agora, se existisse um terceiro sexo, um quarto ou milhares de outros, aí então precisaríamos de um novo idioma para retratar essa realidade. E aí então a gente teria ele, ela, eles. Todos, todas, todes. Todos os homens, todas as mulheres, todes, todos os outros tipos aí. Querendo com isso então retratar essa realidade. Olha, tá vendo? Há vários sexos. E você notou que eu usei sexos e não gêneros? Sim, porque usar gênero, já expliquei isso aqui algumas vezes, gênero já significa que você foi enganado por eles. Eu explico. A palavra sexo sempre foi usada para descrever pessoas. Quando uma criança nascia, você perguntava, qual é o sexo da criança? E a palavra gênero sempre foi usada para descrever palavras. Qual é o gênero da palavra maçã? Sexo para pessoas e gênero para palavras. Essa é a realidade. Mas aí veio a ideologia de gênero, que pregava e prega o quê? O seu sexo não é o seu sexo. Você nasceu homem, biologicamente, mas interiormente você pode ser uma mulher ou qualquer outra coisa. Isso é uma mentira. Mas para forçar essa realidade, que não existe, eles precisam de palavras para retratar essa falsa realidade. Então eles começaram a usar a palavra gênero para se referir aos seres humanos. E aí então, a gente tem sexo e gênero. Mas é mentira. Só existe sexo. Quem você é biologicamente, macho, é quem você é interiormente, macho. Então não existe isso de meu sexo masculino e meu gênero é masculino. Não, só há uma coisa. Meu sexo é masculino, ponto final. Agora, esse é um primeiro exemplo. Mas deixe-me dar um exemplo de como a linguagem, alguns exemplos de como a linguagem é poderosa para alterar a realidade, criando uma falsa realidade. E é que, assim, é por conta da linguagem que é utilizada, você passa a acreditar em uma mentira. Vamos lá, vamos falar, por exemplo, dos problemas comportamentais, ou das ditas doenças mentais. A partir de Freud e Charcot, como explica Thomas Szasz, um renomado psiquiatra, começaram a chamar, então, problemas comportamentais de doença. Doença sempre foi anormalidade física, tem que ter algum problema nas suas células, no seu corpo. Mas eles criaram um paralelo forçado com doença. Pegaram lá os problemas comportamentais e falaram, não, isso aqui é doença. Um exemplo que a gente vê hoje, tristeza. Você se convence de que há uma tristeza que é normal e há uma tristeza que é patológica.
Depressão. E a partir daí, você não consegue superar a tristeza, nem com esforço, força moral, persistência, fé. Por quê? Porque você foi convencido de que é doença. Olha o poder da palavra. Porque a palavra doença, ela vem carregada de significado. Qual é o significado de uma doença? O significado é que não se vence não se vence uma doença simplesmente com força de vontade. Você não luta contra um câncer só com força de vontade. Doença também, uma outra característica é que muitas vezes você não tem responsabilidade por ela, como por exemplo um câncer. Você não tem culpa, você tem o câncer. Sendo assim, quando você usa a palavra doença para lidar com tristeza, por exemplo, você perde o seu senso de responsabilidade, só por conta de uma mudança na palavra. E ao perder o senso de responsabilidade, você não tem força para superar isso. O psiquiatra Theodore Dalrymple diz exatamente isso. Ele aconselhou muitas mulheres em depressão e como elas acreditavam que elas estavam daquele jeito, porque elas acreditavam que elas adquiriram uma espécie de vírus da infelicidade, a doença da depressão. Por conta disso, elas ficavam cegas para as muitas de suas escolhas que as levaram àquele quadro de tristeza, só por conta de uma palavra. Por conta de uma palavra, elas se eximiam de responsabilidade e não conseguiam lutar contra os seus problemas. Outro exemplo de como a linguagem, ela molda o nosso pensamento, quem somos, influencia a percepção que temos da realidade. Uma comunidade aborígene na Austrália, eles têm uma maneira diferente de noção de espaço. Nós aqui no Brasil falamos em direita e esquerda, de modo que eu sou o ponto de referência. O que é direita e esquerda? Depende de onde eu estou. Agora, nessa tribo, eles falavam em leste, oeste, norte e sul o tempo todo. Se perguntarem para ele, onde está o leão? Né? Um cara lá dessa tribo. Ele não ia dizer à direita, mas ele ia falar, olha, a leste, a oeste, e por aí vai. Sendo assim, os pesquisadores notaram que a percepção espacial deles, a orientação deles era infinitamente melhor. E tudo por quê? Por conta da linguagem. Meu Deus do céu, a noção de espaço, de orientação daquela tribo era melhor por conta da sua linguagem. Vamos fazer um teste aqui agora? Vamos fazer um teste aqui agora. Feche os seus olhos aí e me diga, onde está o sudoeste? Bem provável que você vai falar, meu Deus! Outro exemplo, ponte em alemão é feminino, mas é masculino em espanhol. Isso tem consequência em como eles pensam? Sim. Geralmente os alemães, eles falam da ponte atribuindo adjetivos como bonita, elegante, que tem mais a ver com a ideia feminina. Já para os espanhóis, em que a palavra ponte é masculina, eles tendem a descrever a ponte, dar os seus atributos à ponte, com palavras como uma ponte forte, uma ponte extensa. No livro Fora de Série, o autor dá uma possível explicação do porquê os asiáticos costumam se sair melhor na matemática. Ele diz o idioma. Segundo ele, o idioma mais simples para as habilidades matemáticas propicia um ambiente melhor. Sendo verdade ou não, é uma coisa a se pensar como que o idioma pode influenciar até as habilidades matemáticas. De qualquer forma, o idioma, sim, ele molda o nosso modo de ser e de pensar. Ele pode, sim, criar até falsas realidades. Pegadinha do Silvio Santos, lembra? O homem tá lá comendo churrasquinho. E aí chega um menininho dizendo pro Ivolanda, ô patrão, eu peguei aqui o gato aqui. É mentira, né? A Karen lá do churrasquinho é de boi. Mas o menininho chega a dizer, tá aqui, patrão, tá aqui o gatinho que eu peguei. Aquele homem, então, que tá comendo o espetinho ali, ele crê que aquilo é verdade. Na sua mente, a palavra gato remete a algo que nós não comemos, que é nojento. E com base nesse significado dessa palavra carregada de significado, o homem instantaneamente sente nojo. Nojo mesmo. Você vê lá no vídeo, eles vão lá, alguns até vomitam. O nojo é real, mas foi baseado em uma mentira. Uma palavra com um significado na cabeça dele criou uma realidade. Ele, de fato, ficou com nojo. É isso que eles querem fazer com a linguagem neutra, com o homossexualismo, que é errado, é uma mentira. Não é verdade que você nasceu um homem, mas você pode gostar de outro homem, que há uma mulher dentro de você. Isso é uma mentira. Mas eles criam uma palavra, eles, todes. E olha ali, ó, ali tem o ele, ali tem a ela. E tem você, o eles, que você não se encaixa nisso aí, você é diferente. Lembra do clássico livro 1984, do George Orwell, que retrata uma ditadura, uma sociedade totalitária? Um dos recursos para se manter a ditadura foi a criação de um novo idioma, chamado novilíngua, onde as palavras perdiam o sentido original. Por exemplo, o governo dizia, liberdade é escravidão. E assim, por meio do discurso, ensinavam o povo de que estar preso, como eles estavam, era bom. Assim, as palavras não eram mais símbolos que visavam retratar a realidade,
mas engodos com o objetivo de domesticar a população. As palavras sendo utilizadas como instrumento de controle. Então, para você que acha que essa galera aqui, eles são completo idiotas. São, eu sei que são. Mas para você que acha que isso aqui é só uma doença mental, como alguns diriam aí, olha, isso aqui é uma piada, mas é sério. Eles não são palhaços, eles são ditadores, que querem, por meio da mudança da linguagem, mudar a própria realidade. Por isso é tão grave e a recomendação é sempre a mesma. Coloque o seu filho em uma escola que não tenha isso. Não aceite essa ideologia de gênero, a linguagem neutra. Ou então opte pelo homeschooling. É isso aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.